Senhoras e senhores, a partir de agora estamos começando a grande escolinha do MLCB. Quem gostou do trocadilho já deixa o like, tá bom? Mas enfim, eu vou explicar hoje sobre as itemizações de dano físico AD, ok? Como a gente costuma chamar. Então, bora que bora, já vamos para nossa ceninha e estamos literalmente a par de tudo que vocês devem saber sobre todos os itens ADs aqui na nossa esquerda, de nossa direita os itens de defesa, que geralmente é assim que a gente se countera. Os outros itens a gente vai deixar para o final. A gente vai começar primeiro com a itemização AD, depois a gente vai para a itemização de dano mágico, e a partir do próximo momento a gente faz sobre os itens de defesa. Depois a gente faz um quarto vídeo especial sobre as bênçãos e ainda mais os estilos da jungle. Tá bom? Então vamos lá. O que é tão forte sobre o nosso queridíssimo Machado de Guerra? O Machado de Guerra recebeu até mesmo um buff recente, falando que a partir do momento em que ele bate no usuário, né, causa dano baseado em ataques básicos, ele consegue aí conceder ao seu portador dano físico extra e penetração de armadura. Nesse caso, a gente tem 10 de dano físico e 2 de penetração e acumulando até 8 vezes, ou seja, vamos ter no final de tudo 80 de dano físico e 20 de penetração sobre o seu adversário. Esse item é muito forte e constantemente ele usa para vivenciar uma luta sobre o seu adversário, então ele quer comprar brigas. E quando o adversário quer comprar brigas, o que você faz? Você tem que fazer uma itemização para conseguir pelo menos parar um pouco desse avanço e até mesmo algumas vezes você consegue parar toda essa absorção de dano que ele pode te dar. Fora isso, o que você vai fazer? Sobre essa itemização, a gente vai fazer armadura de peito bruto e armadura de lâmina. Por quê? O peito bruto ele escala. É um item de defesa muito forte, que no caso ele vai te conceder velocidade de movimento, o que é muito bom, além da armadura mágica, a armadura, defesa, física e mágica em acumulativo. Né? No caso são acumulado em 4 até 5 vezes. Então, 5, 10, 15 e 20, você vai ter 20 aí de stacks, tanto de armadura e de física e defesa mágica, para você conseguir, entre aspas, counterar. Isso vai ajudar a segurar, mas não necessariamente vai te dar toda a segurança do mundo. Então, é muito bom você fazer também a armadura de lâmina, porque além de reverter dano do seu adversário, como a gente sabe que a armadura de lâmina faz, que é muito forte no caso, é uma situação em que ela reduz o dano crítico também, ou seja, também funciona para nossos itens aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar deles. Mas a situação boa é que ela retorna 25% do dano físico recebido, que já é uma situação em que ele vai tomar o dano de volta, baseado no dano que ele já tem, além de uma situação de que ele entrega a redução de velocidade de movimento, ou seja, para caçar ele também é muito bom, que também serve para o nosso último item aqui embaixo, que é a foice da corrosão. Mas basicamente é isso. Geralmente para esses itens em questão, deixa eu até limpar aqui. Geralmente para esses itens em questão, todos esses itens aqui ao lado são melhores o suficiente para conseguir counterar eles, ok? Lembrando, esses itens aqui ao lado. Então, o que mais nós temos? O ataque do caçador. Qual é a brisa do ataque do caçador? Ele é um item de penetração física, tá? Causar dano ao herói inimigo ou monstro, acumula velocidade de movimento, que decai ao longo de 3 segundos. É um item forte, ele te dá dano físico e redução do tempo de recarga, geralmente para assassino. E com uma questão de dano ou habilidade, esse item do ataque da caçador é facilmente usado para counterar. Pode ser facilmente counterado pela armadura do peito bruto, a armadura de lâmina, até muitas vezes, porque precisa de ataque ou habilidades, e, sem comparar, a coraça antiga. Porque a coraça antiga ela reduz dano baseado em habilidades do portador. Então, se é de repente, um assassino, de repente, vai brincando, se de repente é um show fazendo dano, ele vai querer estacar habilidade e dano. Então você já vai reduzir disso de certa forma, e de outra forma você, para reduzir a velocidade de movimento dele, usa a armadura de lâmina e como é constante, ele vai querer brigar contigo de qualquer jeito, a armadura de peito bruto que serve para basicamente tudo nesse jogo. Ela é maravilhosa. Bom, outras formas. A Caçador de Demônios é um item muito forte. Ela tira por ataque básico 9% da vida do cara. É um item muito bom. Ainda mais pra uma questão de carries, uma questão de, sei lá, um Sum até mesmo, que realmente é constante em questão de ataques básicos, os carries em geral. Vamos saber um pouco mais dele. Ataques básicos causam 9% do HP atual do alvo como dano físico extra. Né? Vamos ver. Cada ataque básico concede 3% de roubo de vida. Já é uma situação em que ele dá roubo de vida e também dá muito dano baseado na vida. Itens que counteram esse aqui.
Mais uma vez, a armadura de lâmina é muito forte porque é um item de efeito ao contato de ataque básico. É uma situação em que o adversário vai lá, tem que te dar um hit básico e continuar dando até mesmo para conseguir a eliminação do seu portador. Então a armadura de lâmina funciona muito bem. Como é um item de ataque básico e precisa de stacks, muitas vezes muitos ataques básicos para causar dano, é uma acumula com o peito bruto, porque o peito bruto vai te dar ainda mais armadura e todo esse dano a mais sobre dano físico que ele vai tirar de 9% da tua vida, lembrando que a vida que você vai perder não necessariamente significa 9% da sua vida, é um dano baseado em 9% da sua vida. Se você tiver armadura o suficiente, você não vai tomar literalmente 9% de dano, você vai reduzir parte desse dano. Então já é uma situação muito boa sobre isso. E como é um item que também tem regeneração, é bom também você fazer, caso aconteça, domínio de gelo. Porque o domínio de gelo vai cortar esse roubo de vida a mais que ele vai ganhar, esses 3% ainda assim, reduzindo de 3% para 1,5%, que já vai ficar, nossa, ridiculamente, nem vai curar ele direito, então você vai nerfar esse item de qualquer forma, já é uma situação. E fora isso, também tem outras situações, até mesmo que os próprios emblemas dele vão dar ainda mais status, se for um emblema, no caso, de atirador, pode chegar, acho que a 5% de roubo de vida, se eu não me engano. Então já é uma questão que acumula, então aumenta ainda mais o fator dele, ou seja, esse item não é legal, já é um item para você querer tirar do seu adversário de qualquer forma, e você pode fazer isso com esses 3 itens até mesmo. Ok? Limpando. Bastão dourado. Bastão dourado geralmente é um item que acompanha, né, outros itens. Ele não é feito de primeiro, é bem raro de acontecer. É uma situação muito controversa, mas ainda assim, o cara tem que fazer esse item, Caçador de Demônios, para depois o Bastão Dourado, porque é um item que vai te dar. Primeiro você vai ter o sustain e o dano, e depois você vai fazer um item de ataque speed, que é muito forte, né, gente? Lembrando que é acumulativo, então a gente vai ler. Não é possível aumentar a chance de crítico, mas cada 1% de chance de crítico ganho é convertido em 1% de velocidade de ataque. Ataque sem fim, né, cada 2 ataques básicos, o próximo ataque básico aumenta 100% dos seus efeitos. Pô, é que eu sou meio leigo, peraí. Efeitos desencadeados em duas vezes extra. É uma situação em que ele vai te dar a oportunidade de dar um ataque extra, e da mesma forma ele vai converter boa parte do dano crítico que você vai fazer pra dar dano, né, pra aumentar a velocidade de ataque, ainda assim. Ou seja, ele vai converter pra dano, é uma situação forte, mas ainda lembrando, ele é facilmente counterado. Por quê? Lembrando, efeito de contato, quanto mais bater estaca, ganha mais 20 de armadura, mais 20 de resistência mágica. Armadura de lâmina, ele vai ter que te bater. Então, até ele aumentar muito a velocidade de ataque dele, significa mais velocidade para você counterar ele e ainda mais, causar muito dano em cima dele. Porque quanto mais ele te bater, mais dano ele vai receber de volta, além da lentidão. O que mais? Acho que desses dois aqui já é muito bom. A Couraça Antiga não tem nada a ver com isso. Opa. Que eu lembre, a Couraça Antiga não tem nada a ver com isso. As da Rainha nem tanto, Cinturão de Trovão também não ajuda tanto, apesar da lentidão que ele também deve causar. Se eu não me engano, ele causa lentidão, então também é uma função, mas não é para Cap Closer. Então vamos continuar. Vamos aos outros itens que são facilmente counterados por um só. Olha só que divertido. Esses aqui, amigos, são os itens de roubo de vida, vampirismo mágico e escudo. De certa forma, o Meteoro Rosa de Ouro é um item mais voltado para defesa, é situacional, então não é sempre que o pessoal faz, mas ainda assim é bom estar aqui na lista. Então vamos começar com as Garras de Ras. A Garras de Ras é um item muito forte que ele concede a você 25% de roubo de vida, já é top. Lembrando que roubo de vida é por efeito de contato, auto-ataque. Então quando você dá um auto-ataque no seu adversário, você dá 100 de dano nele, você vai regenerar, entre aspas, 25 da sua vida, porque é 25%. Bom, a partir do momento em que o HP do seu adversário fica com menos de 50% da vida, né, exemplo, ele tem 100 de HP, ficou com 50%, você vai ganhar um up, ou seja, você recebe 15% de roubo de vida a mais. Você já tem 25 do roubo de vida base, que é o atributo único do item. Você vai receber mais 15%. Aí vem a matemática. Você vai receber 40% de roubo de vida sobre o seu adversário. Algo que ficaria em torno de 25 de vida que você retornaria por ataque básico, voltaria a ser 40 de vida, entre aspas, já que você tirou metade da vida dele. É um item forte, é um item de... Óbvio, depois que você faz um combo muito bom dele, você acaba voltando... A partir do momento que você tem muitos itens de dano, você vai receber mais roubo de vida, normal, padrão disso. E para counterar ele, domínio de gelo. Domínio de gelo é um item forte, além de receber a defesa física, né, sobre o próprio item de tanque, como já disse, ele também é um item que corta 50% de qualquer tipo de regeneração de vida ou até mesmo sobre escudos. Por isso que o Meteoro de Rosa também está aqui. Então é fácil counterar esse item sobre isso. Então ele não vai curar, se perder metade da vida ele fica inútil e esse item só vai ficar bom mesmo
quando você fechar, tipo, 6. Quando você fechar os 6 itens, ou até mesmo vender uma bota pra conseguir fazer mais dano. E aí sim ele vai ter uma obra de cura bem melhor, mas se não tiver ninguém com corta-cura do outro lado, você vai curar muito. E se não for uma situação em que você pode bater livre, não tem nenhum controle de grupo do outro lado, você pode ficar literalmente parado batendo que seu boneco vai amassar o time adversário. Ao menos que tenha alguém que tenha um dano muito superior e muito alto ao seu e faça um burst que você não regenere a vida que você perdeu. Então, já é outra história. Machado Sanguinário. Machado Sanguinário é um item muito forte, lembrando que ele é um item de vampirismo. O que significa um item de vampirismo? O item de vampirismo significa que você consegue regenerar a sua vida, como se fosse um roubo de vida, porém com as suas habilidades. Lembrando que o roubo de vida funciona apenas com auto-ataque e o Machado Sanguinário funciona como vampirismo, que é um sistema de que você rouba a vida do seu adversário, porém com habilidades, não funciona com ataque básico. Então é uma situação em que Yuzong faz com muita frequência, é um item que até mesmo pode ser feito pela Ruby, se ela fez habilidades dela, mas ainda assim o ataque básico também conta bastante, mas por fora. Então, qual é a ideia do item? Ele vai te dar um total de... Vamos ver o dano que ele causa. Confronto sem fim. Pipipipipi, popopopopó. Machado Sanguinário. Por que eu não tô achando Machado Sanguinário? Eu devo ser cego. Aqui. Machado Sanguinário vai te dar 70 de dano físico e redução do tempo de recarga. E o detalhe, né? A garra de Ras não te dá esse CDR, né? O tempo de recarga, mas o Machado Sanguinário sim. Lembrando que geralmente esse item é feito mais para lutadores, assassinos e não carries em si, porque né, os carries geralmente são mais funcionais a ataques básicos. Bom, ele vai te dar um dano muito bom e vai te aplicar 20% de vampirismo mágico, ou seja, se sua habilidade causa 100 de dano, você causa ela no seu adversário, ou então em vários adversários, lembrando que efeitos em área também contam sobre isso. Então, acho que a segunda do Yuzong. Então você pega um efeito em área. Se todos os inimigos à sua volta tiverem 100 de vida, você vai aplicar esse dano neles e vai voltar 20 de vida de cada inimigo que você acertou para você, completando mais de 100 de vida, entre aspas, dependendo de quantos adversários você tiver. Então, item de dano físico, domínio de gelo, e geralmente só fazer um item muito forte de armadura também, você consegue counterar essa parte de dano. Mas domínio de gelo, como sempre, sendo forte. Meteoro Rosa de Ouro é um item muito situacional, dificilmente aparece na mão de alguém. Dificilmente alguém faz esse item, mas é um item muito forte. Qual é a ideia desse item? É um item defensivo até mesmo, que faz da seguinte forma. A partir do momento que você fica com 30% do seu HP, você recebe um escudo de 510 a 1350, dependendo do seu nível, na escala com isso, e você ganha 25 de defesa mágica adicional. Então, é uma situação para itens de... Muitas vezes você tem um mago do outro lado, você vai ser burstado por ele de alguma forma, ou até mesmo, exemplo, você tem um próprio assassino do outro lado, não necessariamente você precisa ficar com medo de fazer esse item porque ele te dá resistência mágica, mas não, a defesa mágica do item é boa também, mas a situação bom dela é o escudo e a proporção do escudo que ele consegue te dar. É muito escudo essa base, tipo, 510 level 1 é uma situação. Já no level 13, ele te dá 1350. Já é uma situação muito mais forte. Então é algo muito bom para um item defensivo, ainda mais se você tiver já escalado bem no jogo, mas está com medo de morrer. Então, é um escudo que você pode ser counterado por domínio de gelo. Você vai cortar pela metade 1350 de escudo. Então é algo que ele não vai conseguir aplicar esse item, porque geralmente é feito de contato. Então, no caso, se alguém encostar em cima dele e tiver já com um atributo de corta-cura, esse item acaba sendo um pouquinho counterado. Não significa que a fortificação dele ainda seja inútil, mas ainda assim é muito bom de você ter esse item, porque já é uma situação que não é todo mundo que faz corta-cura. Ainda mais em ranqueada clássica, geralmente mais voltado pro competitivo. A galera nem faz muito esse item, é raro de acontecer. Acho que apareceu umas 2 ou 3 vezes na MPL, no máximo, mas já é algo que você consegue aí se virar, de certa forma, ok? Ok. Vamos aos 3 itens de crítico do jogo. Rapaziada, só existem esses 3 de dano crítico. Geralmente é um item que eu já coloquei em ordem, né? Geralmente faz a Voz do Vento em primeiro, em segundo o Escarlate e a Fúria do Guerreiro Selvagem em terceiro. Nossa, maravilhosa minha letra. Enfim, o que esses itens fazem? Geralmente o atributo de crítico, ele dobra o dano que você dá sobre o seu alvo. Se você dá 100 de dano no seu alvo, você vai aplicar com o crítico 200 de dano nele. Porque é 200% a mais, se não me engano, de dano porcentagem que você causa ao efeito de crítico. E por que esses efeitos de crítico são facilmente counterados? Vamos lá. Se eu não me engano, tem um item... movimento deles... A armadura do Crepúsculo é boa nessa situação, sobre esses itens,
Por quê? A cada 2 segundos, o próximo ataque causa dano mágico igual a 20 dano. Mas ele te dá 1200 de HP e defesa física. Que já é uma situação em que você vai ter um sustain, entre aspas, já é uma base disso. E também, além disso, lembrando que são efeitos de contato, são itens que você vai literalmente dar ataque para funcionar. Geralmente, raramente funciona com crítico. Deixa eu aumentar a grossurinha aqui. Então também são itens que podem ser counterados pela armadura de peito bruto, por quê? Porque vai bater e vai estacar. E a armadura de lâmina, porque, lembrando, ele volta dano baseado, 25% do dano que você causa sobre ataques básicos dele. Já é uma situação em que, pô, se você já dava 100 de dano no cara que tem armadura de lâmina, e ele voltava 25 pra você, agora que você dá, tipo, um crítico nele de 200, já imagina a situação, né? Já dobra o dano que vai voltar pra você também. Então já é uma coisa pra se pensar. Existem outros itens também pra se falar sobre, né? Não funciona com a couraça antiga porque não é a habilidade que salta, ao menos que às vezes tenha alguma habilidade de crítico. Exemplo, se a Ruby desse crítico na habilidade dela, seria uma... Aí sim seria interessante de fazer, mas eu acho que não existe essa situação para vocês. Né? De certa forma, a asa da rainha pode ser talvez até uma situação. Acho que é a asa da rainha aqui embaixo. Porque ela reduz em 25%. Aí a grossura da bolinha tá me trollando, né? Mas enfim. Porque ela reduz, de certa forma, um dano que você receberia em, se não me engano, 25%. Deixa eu ver. Não, dano recebido em 20% se o HP estiver abaixo de 40%. Então, algo que você vai reduzir 20% do dano crítico, entre aspas, que você receberia. Então, também poderia ser uma atividade para você poder fazer sobre isso. Mas lembrando que a Asa da Rainha também faz parte dos 3 itens de dano, que eu já até separei aqui. Ó. São 3 itens, tecnicamente, de dano que você consegue fazer sendo tanque. Mas esse é um vídeo que a gente vai colocar de terceiro lá, então já é uma situação complicada. O que mais a gente tem para poder falar disso tudo? Lembrando, né, item de kite, geralmente quem faz, raramente assassina, mas geralmente carry que faz, então já é uma situação em que a armadura de lâmina também conta com slow para conseguir kitar, né, adversários. Então, matamos aqui. O que nós temos sobre, para poder falar de itens situacionais? Itens situacionais no Mobile Legends acontecem da seguinte forma. Além da Rosa de Ouro... Tá aqui certinho, tá. Além da Rosa de Ouro, que ela é muito forte situacional porque é um item de defesa, existem outros 2 itens situacionais no jogo que são de itens físicos, que é o Vento da Natureza e a Labarda dos Sete Mares. Qual é a ideia do Vento da Natureza? O Vento da Natureza é um item que você consegue ficar imune a ataques básicos. É muito forte em trocas de 1 contra 1, exemplo, como você está contra um carry, um laner. Exemplo, o Moskov. O Moskov está aparecendo bastante. O Moskov, em geral, ele só faz a única coisa dele. Ele vai pular, aumentar a velocidade de ataque, usar uma skill pra te jogar na parede. Tá chato, cachorro? Obrigado. Ele vai jogar você na parede, dar um stun e vai encher você de auto-ataque até você dizer chega. Qual é a ideia? Isso tudo você fica imune a 2 segundos de dano físico. Em 2 segundos, pensa em quantos auto-ataques você consegue counterar, bloquear, de, sei lá, 2 assassinos e um carry em cima de você. É muita coisa. Lembrando que existem ainda itemizações que fortificam ataques básicos, que não vão conseguir passar por causa da voz do vento, e também habilidades que amplificam ataque básico. Se eu não me engano, até mesmo o Aldous tem disso, né? Que ele precisa fazer os stacks, da mesma forma ele causa dano e aplica sobre ataques básicos. Então é algo que não vai pegar por causa do vento na natureza. Talvez o item de contato passe, talvez. Mas ainda assim você cancela boa parte do dano dele voltar de ataque básico. É um item situacional. Para conseguir counterar esse item, é você esperar o tempo ou aplicar controle de grupo, dependendo da composição que você faz. E até mesmo se você quiser brincar um pouco mais. Qual é a ideia? Já que é um efeito que countera auto-ataque, você faz capacete amaldiçoado, que é um item de dano que você vai aplicar durante 2 segundos algum, né, DPS pelo menos em cima dele, ou espera, né? O Cinturão do Trovão não seria uma opção, porque lembrando, né, ele é um efeito de contato de auto-ataque, então não passaria sobre esse. E a Asa da Rainha, você vai só reduzir dano e ganhar vampirismo. Então, se eu não me engano é vampirismo, deixa eu até conferir com vocês. Aumenta o vampirismo em 35%. Não fala se é mágico ou físico, então de qualquer forma é vampirismo. Já é uma situação em que se você usa habilidades, você consegue aí regenerar parte da vida que ele vai te causar em 2 segundos de dano sobre o adversário. Fechou? É um item situacional, bom para assassino, bom contra carries de auto-ataque, então você consegue se virar contra eles. Vamos lá.
Alabarda dos Mares. A Alabarda dos Mares nada mais é do que um item de corta-cura. Só que esse é um dos 3 itens de corta-cura de cada classe. O domínio de gelo faz parte da itemização de tanque. A Alabarda dos Mares faz parte do dano dos físicos. Então, se você não tá afim de fazer dano, quer dizer, você fazer tanque, você pode fazer uma Alabarda aqui dos Mares tranquilamente. Por quê? Porque é um item muito forte, é um item muito bom, né, para você conseguir counterar isso, e além disso ele te dá dano. Lembrando, a defesa, o domínio de gelo, se não me engano, te dá 70 de dano, 70 de defesa, 500 de dano e 5% de velocidade de movimento. Já a nossa alabarda vai te dar 80 de ataque físico e 25% de velocidade de ataque. Vocês precisam entender que não se fazem itens apenas pelos status. Também tem essa sobre o ativo ou passivo dele. Os status dele são muito fortes. Então lembrando, 80 de dano físico e 25 de velocidade de ataque é muita coisa. É assim, ele tem mais dano que um machado sanguinário. Ele tem mais dano que a lâmina dos sete mares, que é um item de assassino, entende? Lembrando, sem contar o ativo do item, tá? Então é uma situação que é um item caro, óbvio, 2050, né? 2050 de ouro. Mas é situacional, e se for aquele caso que nem exemplo, você é um carry, e o seu roaming não fez o corta-cura, e exemplo, sei lá, tem uma Guinevere do outro lado, uma Valentina que fizeram o item de vampirismo, e eles não fizeram, e tipo assim, elas estão destruindo o jogo e eles estão curando muito, você vai ter que fazer esse item porque, como já é clássica e ranqueada, só depende de você. Então, essa situação aqui, como counterar, entre aspas, itens como corta-cura? Geralmente é aplicando controle, como sempre, base de tudo é isso, é composição, é meta, é tudo voltado. Se você fizer vida, é uma situação interessante, porque vai demorar para você, entre aspas, cair, dependendo da itemização que ele fizer, é claro, mas geralmente vida ajuda bastante. Não regeneração de vida, lembrando. Itens que concedem vida em si. Lógico que esse item aqui em específico countera tanto Oráculo quanto Capacete de Guardião. Mas, lembrando, é um item de dano físico, então você countera com hits básicos, provavelmente, né? Deixa eu até ver se aplica com habilidades também. Ao causar dano do alvo, então, ou seja, qualquer tipo de danos, vendo habilidades ou auto-ataques, você vai conseguir counterar esse item com os de sempre, que a gente vê lá em cima, que é o padrão, a armadura de peito bruto, lâmina do desespero. Se tiver habilidades, né, exemplo, um assassino fizer esse item, coraça antiga, como sempre, e esperar o efeito do item passar para depois você se regenerar. Né? Geralmente, se não me engano, você fica por 3 segundos. Então você fica fora de combate por 3 segundos, regenera de alguma forma, ou se cura, e depois volta pra fight. Padrão. Esse é o estilo do jogo. Vamos lá, confronto sem fim. Itemização muito forte que carries streamers estão fazendo. Geralmente era uma itemização mais voltada à ideia, né? Que era voltada para ser com assassinos, mas agora, ultimamente, quem está fazendo, o Cloud, já é uma atenção que já são bursts que eles estão fazendo que já chegam ao momento que eles passam de 50% da vida. Bom, o que esse item dá? Ele dá muita coisa. Inicialmente, ele dá 65 de dano físico, dá regen de mana, 5 de mana por segundo, a cada 5 segundos, se não me engano, 5 de regen de mana, 250 de vida, já é uma itemização boa, 10% de tempo de recarga, 5% de velocidade de movimento e 10% de roubo de vida. E o ativo a passiva, né, dele, no caso, é simples. Após 3 segundos de usar uma habilidade, ou seja, você precisa usar uma skill, né, sobre o seu adversário, o próximo ataque básico causará dano real igual a 60% do seu ataque físico. Lembrando aquela mesma história. Se você tiver 100 de ataque físico, você vai dar 60 de dano no cara, porque é 60%. Se ele tiver com menos de 50% do HP, lembrando disso. E você ganha velocidade de movimento de 10%. Já é uma situação que você já tem velocidade de movimento, isso acumula com o item, se você usar a habilidade de dar um ataque no cara, a partir do momento que ele estiver com menos de 50%, você vai causar dano verdadeiro, e lembrando, dano verdadeiro não se countera com armadura nem resistência. Né? Armadura mágica, seja a resistência mágica ou armadura física. Nenhum desses dois são counterados por, né, dano real. O que countera dano real? Vida. Por que vida? Exemplo, se você tem 100 de HP e você vai tomar o dano desse item, e esse item tem 20 de dano verdadeiro. Você vai lá e faz um capacete de guardião e você, exemplo, tem 200 de vida agora. Você vai tomar ainda 20 de dano verdadeiro, mas ainda vai continuar com 180 de vida, entende? É uma situação em que você tem que aplicar vida, porque a vida, somando toda, vai ter que counterar o item que tira dano verdadeiro. Isso sem contar a build inteira, mas a base é essa. Dano verdadeiro se countera com vida. Então, itemizações que possuem muita vida,
e regenerações, claro, ajudam muito, como capacete de guardião, que sempre vai curar, então já é uma situação que ele não vai conseguir tirar tanto da sua vida, né, porque você vai estar regenerando parte dela, e lembrando, né, que é um item acumulativo, cada vez que você consegue abates, você consegue mais regeneração fora de combate, né, e, quer dizer, dentro de combate, e fora de combate já sabe que a vida ainda é muito melhor. O Oráculo amplifica, é um combo muito bom, né, dos dois itens, amplifica a regeneração, né, do itemização, e se tiver suportes no time também é muito bom, exemplo uma Florin, exemplo uma Langela, então o Oráculo já faz muito bom disso, porque já amplifica isso, e acaba, as contas, se eu não me engano, não batem muito bem sobre o quanto de corta-cura você vai negar sobre o adversário, então é algo que assim, isso, como esse item amplifica e o domínio de gelo tira a partir dessa cura, você não perde tanto do efeito de regeneração. É como se ela não cortasse 50%, poderia ser uma base de 25, 20% de vida, que já é pouco comparado a um mid late game, que geralmente os suportes fazem muito CDR, ou seja, sempre vão ficar lá pesando sobre a cura que eles vão causar nos seus aliados, e às vezes até mesmo um dano mágico, que vai amplificar a quantidade, né, no caso significativa, de cura que ela pode aplicar numa habilidade. Então, o confronto sem fim, no caso, é um item de dano verdadeiro, se countera fazendo vida, e lógico, não só são esses dois itens, né? Existem outros itens também, como a Armadura do Crepúsculo, que tem 1200 de vida, já é uma situação. Bom, não vou falar sobre itens de mágico, porque é uma situação que eles não vão aplicar. O Capacete Amaldiçoado é um item de dano e também aplica bastante de vida, é 1200 de vida também, então pode ser uma situação, mas obrigatoriamente não significa que seja melhor, né? Mas vocês entenderam. Espero que tenham entendido, pelo menos. Rugido Maléfico, cara, que Rugido Maléfico traz pra sua vida? É muito difícil, uma situação que ele vai te dar penetração de armadura. Qual é a ideia da penetração de armadura? Ele vai literalmente ignorar a parte da sua defesa, por porcentagem que seja. Né? A gente pode até falar um pouquinho melhor dele. Deixa eu ver aqui o item. Ele te dá 60 de ataque físico, que é ok. É um item de 2060 de gold, que é caro, mas ainda assim, ele dá 35% de penetração física, ok? Ao causar dano inimigo, o ponto de defesa dele aumenta a penetração física, acumulando até 20%. Uma situação de 0.5. 0.5 mais 0.5 dá 1, e ele vai acumulando. Então, peito bruto, entre aspas, ajuda, porque é um item de scale, então cada vez que ele vai lá, além dos 30% que vai ser negado de você, 35% na realidade, desculpem, cada vez que ele atacar, ele vai aumentar ainda mais a penetração sobre a sua armadura. Então é algo que você precisa escalar, já ajuda bastante. Às vezes não é a melhor opção, mas se você já tiver o item antes feito, você está satisfeito. Vou subir mais um pouco aqui. O que a gente sabe é, isso aqui ajuda pouco. Lembrando que se for uma itemização, deixa eu ver aqui se conta como auto-ataque. Ao causar dano inimigo, não. Tanto ataques como habilidades, então relacionado, se for um carry que só dá ataque básico, você pode fazer armadura de lâmina. Lembrando que o item já tem bastante armadura, também te ajuda. Porque não adianta nada você ter 10 de armadura, ele vai reduzir tanto disso que você vai quase ser um dano verdadeiro que vai entrar em você. Então já é uma situação que você precisa ter armadura, você countera isso com armadura também em vida. Lembrando, tem um combo disso. O peito bruto porque escala, ele vai escalar isso a mais, já vai ter a penetração sobre você, mas você vai conseguir acumular ainda mais para ver se consegue parar um pouco desse efeito. Mas o verdadeiro item counter é Asas da Rainha. Por que Asas da Rainha? Asas da Rainha tem um efeito muito bom que a partir do momento que você fica com 30% da sua vida, né, você aplica um efeito, se eu não me engano, deixa eu ver, de redução. A partir do momento que você fica com menos de 40% da vida, você reduz o dano recebido em 20%. Então meio que vai ignorar parte dessa penetração forte que vai ter sobre você na armadura, mas ainda assim você vai ganhar uma boa parte disso em redução de dano, que vai ser um mero sustain. Lembrando, se ele não tiver ainda roubo de vida e você for um herói que tenha todo esse poder de regeneração, ele ainda vai te dar 35% de vampirismo, que vai aumentar ainda mais, de repente, um combo que você causar nele, né, sobre esses segundos, né, se não me engano são 3 segundos, não, durante 5 segundos que você vai ter desse efeito das rainhas. Então, de repente, ele vai lá, causa dano em você, você perde muito da sua vida, aplica esse efeito, consegue reduzir dano, o próximo ataque dele não vai te burstar, entre aspas, a ideia seria essa, e você, de repente, com roubo de vida, com vampirismo, consegue aplicar um combo nele que você volta e regenera boa parte da sua vida. Então, ele é muito forte por conta disso. A Lâmina do Desespero funciona praticamente da mesma forma, é um item de AD muito puro, ele dá 160, se não me engano, deixa eu até dar uma olhada. Ele aplica 160 de dano físico, né, como você compra o status dele, e além disso, quando você tiver com menos de 50% da vida, o dano que ele causar em você vai aumentar em 25%. É um item que, lembrando, é um item de dano físico bruto, armadura de lâmina, porque geralmente o pessoal que faz esse item aqui
pode ser um carry, geralmente uma Beatrix faz, que é uma situação. Né? Se for auto-ataque, a gente já fala armador de lâmina. Se for algo que estaca, peito bruto. Se for uma recomendação de muitas habilidades, coraça antiga. Coraça antiga vai conseguir parar, né, as habilidades. Mas a base de tudo, asa da rainha. Porque vai chegar um momento que você vai ficar com menos de 30% da vida, você vai ter 25% para ter essa redução de dano, e já é um momento que você pode virar em cima dele, até mesmo, ou então até mesmo em lutas constantes. É assim que você consegue, pelo menos, tentar counterar esse item específico. Não serve diretamente, ok? Como esses itens aqui, tá bom? Esses itens aqui, mas ainda assim é uma situação que você tem para tentar cogitar segurar esse adversário para você poder fazer algo sobre ele. O que mais nós temos? Vamos ter Foice da Corrosão, como nosso quase último item. A Foice da Corrosão ela é simples. Ela é um item que você troca velocidade de movimento e velocidade de ataque. Né? Você tem 2.050 de ouro para comprar o item, você tem status de 50 de ataque básico, né? 50 de dano físico, 5% de velocidade de movimento e 25% de velocidade de ataque. Um item bom, não te dá tanto dano, não é uma das melhores escolhas para se fazer de primeiro item, dependendo do herói, né? A gente pode falar de 1-1, porque ela sabe que esse item, ela não precisa fazer bota quando ela faz esse item, porque já é um item que vai dar muito status para ela. Bom, a passiva é, sempre que um ataque básico causa dano a inimigos, lembrando, auto-ataque, ok? Ataques básicos. A velocidade de movimento dos alvos é reduzida em 8%, mais a metade, né? No caso 4% para pessoal à distância, por 1.5 segundos, e acumula até 5 vezes. E cada vez que você acerta esses ataques básicos, você ganha velocidade de ataque. Dano com inimigos causa ataque básico, aumenta a velocidade de ataque em 8% e acumula até 5 vezes. É uma situação que você vai tirar a velocidade de movimento do seu adversário, você vai ganhar velocidade de ataque, ou seja, para a passiva da mão, entre aspas, é algo que você vai ficar pulando muito mais rápido do que o normal, não necessariamente precisando ter velocidade de movimento, porque você vai ficar pulando para lá e para cá, já que a velocidade de ataque dela vai aumentar. E, além disso, você vai reduzir a movimentação do seu adversário, que é algo muito fácil para ela no 1 contra 1, de repente, de poder se movimentar para poder aplicar todas as marcas dela, né? Todas as fraquezas sobre os seus adversários que ela consegue para poder ultar. Então, nesse caso, a Foice da Corrosão ela é facilmente counterada pelo Cinturão do Trovão. Por quê? Porque além dele aplicar dano baseado em 5% da sua vida, ele também aplica um efeito de lentidão no seu adversário. Deixa eu até confirmar aqui para vocês. Que às vezes eu sou meio louco da cabeça, vocês sabem? Então vamos aplicar aqui, ó. Cinturão do Trovão. Ele dá dano real, igual a 50 mais 5% do HP, dano do seu adversário. E no herói inimigo e nas unidades próximas, reduzindo a velocidade de movimento em 40 a 80%. Né, aumenta com o HP máximo extra do herói. É uma situação em que você pode dar, inicialmente, 40% de redução de movimento do seu adversário só por acertar um ataque básico nele, e dependendo se você ainda fizer muitos mais itens de vida, como por exemplo, capacete guardião, como por exemplo, capacete amaldiçoado, como coraça antiga nem tanto, mas a armadura do crepúsculo, que também é mais um item de dano, que também, né, faz parte dos itens de dano, então se não me engano são 4 aqui, porque também comba a armadura do crepúsculo, já são itens que você consegue counterar porque você vai tirar boa parte da velocidade de movimento do item. Lógico que não é 100% da redução de movimento que vai tirar, mas é algo que você vai pelo menos conseguir causar um slow necessário para conseguir chegar próximo da pessoa se ela conseguir te kaitar. Esse item é muito... A Foice da Corrosão é um item muito parecido com a Vara da Rainha de Gelo, que é um item que nas habilidades dos mágicos, né, dos feiticeiros, magos, etc., consegue reduzir a velocidade de movimento do alvo por aplicar habilidades em cima deles. Então a Foice da Corrosão funciona da mesma forma, só com um ataque básico, e para reduzir seria aí o Cinturão do Trovão, porque vai dar slow no seu adversário, ou, lembrando, controle de grupo. Sempre, sempre, sempre efetivo. Como nosso último item dos ADs, Lâmina dos Sete Mares. Qual é a ideia da Lâmina dos Sete Mares? É um item de assassino. Né? Geralmente é um item que ele vai te dar já a penetração de armadura, logo cedo, já é muito forte, ele te dá 15, né, de status, de penetração. Ele te dá dano de ataque, 70 é ok, né, é um item bom, ele é parecido até mesmo com a alabarda, se não me engano, né, a alabarda dá 80, ele dá 70, só que o efeito dele, se não me engano, ele é mais barato. Deixa eu até dar uma olhada. Ele é até mais barato, ele é 1950, né, uma situação aí de 100 de diferença, praticamente. No caso, ele tem um efeito muito bom, que é, a partir do momento que você não causou dano nenhum, ou não sofreu dano de heróis inimigos durante esses 5 segundos,
o próximo ataque básico causa 160 mais 40% do ataque físico como dano adicional. E uma lentidão de 40% durante 1,5 segundo. É um item muito forte para você conseguir buscar adversários. Geralmente nos assassinos eles usam bastante, por quê? Porque você vai correr atrás de repente, alguém com bastante mobilidade, exemplo, a One, né? De repente, se ela tiver feito bota, né? Até mesmo. Ou então alguém como... acho que no Johnson não, porque ele não pega, reduz da ultimate dele. Mas pense em alguém que você tenha muita velocidade de movimento, ou fez itemizações para isso, ou então até mesmo tem status, né, que buffam ele para uma velocidade de movimento. Você faz esse item. Se você não tomar nenhum hit de um herói e conseguir chegar próximo dele, além de você aplicar um dano massivo em cima dele de burst, você também vai reduzir boa parte da... Você vai reduzir, de certa forma, a velocidade de movimento dele. Ou seja, você vai conseguir continuar a aplicar um dano severo se você não matar ele no burst, para pelo menos ele não fugir e você chegar perto dele, de certa forma. Então, como counterar esse item? A ideia é que você consiga dar dano nele, né, proveniente de algum herói, no caso, antes dele chegar próximo de você ou algum aliado. Por que eu coloquei o capacete amaldiçoado aqui? Porque é um item de efeito de área. Então, a partir do momento que de repente alguém tente se aproximar e não consegue te dar outro ataque antes do DPS, o dano por segundo da máscara, do capacete no caso, chegar em você, você consegue counterar esse item. Você nega ele porque ele vai sofrer dano antes de chegar em você. Então ele não vai te dar o dano a mais, o extra, e também uma situação em que ele não vai aplicar a lentidão. Então você vai conseguir, entre aspas, fugir desse item. Mas ainda assim, é um item assassino, né? Então geralmente os assassinos têm aí um kit muito forte de conseguir chegar próximo dos seus adversários, então é uma coisa que você precisa ficar sempre atento com o pessoal que faz isso aqui de itemização inicial algumas vezes. Eu fazia muito pro Saber, que era algo muito bom, era algo que literalmente ele consegue chegar próximo do seu adversário com uma ultimate, combo o cara, se ele tentar fugir tem a lentidão e você tem um gap closer. Então, muito simples, muito tranquilo, muito suave. Bom, acho que de tudo sobre a itemização AD foi isso. Acho que é o interessante de vocês saberem, pelo menos de certa forma, como os itens físicos são counterados por resistências. Eu deixei 3 menções honrosas aqui porque, bom, esses 2 itens aqui são de dano mágico. Lembrando que o peito bruto também mas no caso, como é dano físico, isso aqui não se encaixa de nenhuma forma. O imortal, ele é um item situacional de tanque, e também é muitas vezes utilizado como danos físicos ou mágicos. Então ele é bem forte por conta da armadura. Da armadura não, no caso. Da parte de você reviver. Então boa parte desses itens aqui, exemplo... Deixa eu até tirar isso aqui. Machado de guerra, todos esses itens facilmente podem ser cauterados pelo imortal. Por quê? Porque o imortal é forte, o imortal é quebrado, você vai ter um item de defesa a mais, você cobra tempo a partir do momento em que você morre, e além da regeneração de vida, que é facilmente cauterada também pelo domínio de gelo relacionado. Bom, mas isso eu vou deixar para o terceiro vídeo do canal, ok? Então, de certa forma é isso. Eu acho que deu para esclarecer, de certa forma. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esses itens aqui, é só falar comigo. E, galerinha, é isso. Vou deixar aqui com vocês. Prazer, eu sou o Henrique CB, o grande analista da MPL atual até o momento. E aqueles ali são o Mico e o Chimpa. Mico de Mico Leão Dourado, que tá na direita de vocês, esse aqui. E esse aqui é o Chimpa, que é de chimpanzé. Bom, fiquem com Deus. É nóis.